agora de volta com Bancada TVI, ainda falando sobre calor intenso. Eu tenho a especialista, dermatologista, a doutora Maria Irene, participando com a gente para esclarecer algumas dúvidas sobre pele, sobre esse calor, né? O que você precisa fazer para cuidar principalmente da sua pele. Doutora, no que diz respeito à alta temperatura, né? O que a senhora tem a dizer em relação à pele? Quais são os cuidados essenciais? Olha, especialmente agora no verão, nossa clínica ela fica repleta de pessoas que procuram em função desse excesso de temperatura. Problemas diversos, né? A temperatura aumentada e a exposição direta ao sol, que está muito incidente nesse período, acarreta vários tipos de doenças de pele. Então, por exemplo, a mais comum e conhecida da população é a brotoeja. Então, a brotoeja seria aquela retenção de suor na pele. Ela inicialmente se manifesta de uma forma sem sintomas, mas depois ela pode se tornar pruriginosa, ou seja, com coceira, levando até um eczema. Então, isso é muito comum nas crianças, nos lactentes, nos idosos, pessoas que ficam mais acamadas também, e que nós temos que prevenir usando roupas leves, né, e mantendo a ventilação do ambiente sempre que possível. Outras doenças muito comuns, o paciente fica bem surpreso quando aparece, são as fitofotodermatoses, fito de vegetais, foto de luz e dermatose porque aparece na pele. São manchas súbitas, como se fossem nódoas na pele, pelo contato com substâncias fotossensíveis. Por exemplo, limão, casca de laranja, de manga, tem algumas substâncias que queimam com a luz. Ficam inicialmente vermelhas e depois formam manchas negras. Então, muitos casos de procura no consultório são por esse tipo de mancha que assusta o paciente. Muitas vezes ele não nota na fase vermelha e quando vê já está com uma mancha escura na pele, preocupado até com câncer de pele. Em relação a essa segunda doença, quais são os sintomas? Como que pode ser feita essa identificação? Olha, essa doença, que é a fitofotodermatose, ela ocorre muito no verão, mas tem outras doenças. No verão, as micoses são mais comuns. Por quê? Nós ficamos com roupas mais úmidas e o próprio suor em excesso, a umidade com o calor predispõe ao aparecimento de fungos na pele. Então, eu diria que, se eu for falar em termos de porcentagem, a doença de pele mais comum do verão são as micoses superficiais de pele, conhecido como pano branco, né? Muito comum aparecer nesse período, que é a doença que é a pitiríase versicolor, e muitas pessoas apresentam no tronco e em outras áreas do corpo também. Doutora, nessa época a gente sabe também que as pessoas se expõem mais ao sol, né? Acabam também ficando em laje, pessoas que trabalham com obras acabam se expondo muito, né? E quais são os processos e os riscos que as pessoas correm com essa exposição, alta exposição? Olha, então todos eles incluem uma exposição solar. E aí nós vamos para um ponto importantíssimo, porque o câncer de pele ele está aumentando cada vez mais. Apesar das campanhas, apesar de toda a propagação em jornais, revistas, televisão, na mídia, da proteção solar, as pessoas ainda estão se expondo muito sem proteção. Então é importante você ter uma exposição no sol, ter um lazer seguro. Como seria esse lazer seguro? A primeira coisa é o uso do protetor solar. Então nós que estamos num país que o verão é quase que o ano todo, né? Mas principalmente nessa época, nós temos que nos habituar a usarmos o protetor solar de amplo espectro contra UVA e UVB antes de sairmos de casa, no dia a dia, nas áreas expostas. Isso é importantíssimo. Ter a passagem de manhã do protetor e no almoço fazer um repasse. Isso em dias comuns. Em praias, piscinas, exposição solar direta em roupas de banho, usarmos esse protetor de amplo espectro, UVA, UVB, a luz visível e a luz que tem durante todo o dia até entardecer, que seria o UVA. Usarmos o protetor solar meia hora antes da exposição e fazer o repasse a cada 2 horas. Isso é muito importante. O uso de roupas, hoje em dia nós temos roupas que elas possuem também proteção solar.
vamos dizer, é uma ajuda nesse processo, mas não pressente assim, o uso de filtro solar. O uso de filtro solar é essencial, né? Nós temos que usar a roupa como um adjunto nesse processo. Existem alguns medicamentos antioxidantes orais que você pode tomar nesse período também de verão para ajudar na proteção solar. Também são adjuntos. O principal é o uso do protetor. Isso não pode abrir mão. E, logicamente, expor ao sol de forma direta, se possível, até as 10 horas da manhã e após as 16 horas do período da tarde, né? Muito cuidado com as crianças. As crianças realmente têm que usar o protetor a partir do 6º mês de idade. É importante usar. E, antes disso, evitar a exposição ao sol. E falando um pouquinho em queimadura, né? Como proceder? Como é feito o tratamento em caso de queimadura, doutora Marirene? Em caso de uma queimadura, né, se for mais extensa e grave, tem que procurar um pronto-socorro, porque isso dá uma disfunção também hidroeletrolítica, afeta outros setores que não só a pele do organismo. Mas uma queimadura superficial na pele, que pode até redundar nas manchas, como eu falei, manchas escuras, procurar o dermatologista que vai proceder o tratamento completo. Doutora Marirene, nós percebemos pessoas com a pele mais avermelhada, mais empolada, né? Como deve ser, como agir realmente nesses casos para poder ter um tratamento amenizado, né? Em caso de uma empolação ou até mesmo dessa vermelhidão? Então, a primeira coisa seria se afastar do sol, da incidência do sol, fazer compressas de soro fisiológico gelado ou mesmo água gelada para você diminuir essa sensação térmica na pele, né? Aí, isso pode reverter o quadro ou você pode evoluir para um eczema, para alguma complicação dessas bolhas. E aí tem que ir para o dermatologista. Quer dizer, a primeira ação seria refrescar o corpo, fazer compressas úmidas locais para diminuir essa ação térmica ali. Fora esse problema inicial, que seria do desconforto, né, da ardência, o problema é que essas queimaduras subsequentes, quer dizer, todo verão uma queimadura, com aparecimento de bolha, aumentem muito a incidência do câncer de pele a longo prazo. E os cânceres de pele realmente eles estão numa curva ascendente. E com certeza, doutora, o nosso telespectador agora também deve estar querendo saber que curte uma praia, um sol, porque tem muita gente que acaba, né, vai para a laje, vai para o quintal, se expõe demais ao sol. Qual o conselho e a dica que a senhora tem para passar para essas pessoas? Então, fazer uma exposição consciente nos horários indicados, até as 10, após as 16 horas, com bastante filtro solar, passado meia hora antes, para ele ter tempo de ter uma ação na pele, repassado a cada 2 horas de exposição. E após entrar na água, se ficou mais tempo na água, porque tem os filtros com proteção após a exposição de água, né, que são os resistentes à água. Mas ainda assim, se você fica muito tempo, eles perdem a ação. Então, o correto é secar o corpo e repassar o protetor solar. E não só na exposição de lazer, mas também indo para o trabalho, usar a proteção solar, acrescentando mais a proteção. Você pode fazer uso de chapéus, sombrinhas, bonés. Existe o de tecido comum e de tecido também com fotoproteção, que tem as lojas indicadas, especializadas nesse tipo de roupa com fotoproteção. E isso no dia a dia. Não deixar para depois, não esperar chegar na situação de praia da piscina já exposto para começar a passar o filtro, porque você já vai perder uns 40 minutos sem a fotoproteção. Quer dizer, o conselho é usar o protetor solar 30 em diante, né, o fator 30 como mínimo aí de proteção, e fazer o repasse a cada 2 horas de exposição. Isso no tocante à pele. Tomar bastante água, né? Manter um ambiente arejado, isso é importante para a prevenção de outras complicações. Eu gostaria de acrescentar o uso também de óculos de sol com proteção para os raios ultravioletas. Tá? Isso é importantíssimo por causa de lesão ocular que ocorre também no sol. O que a nossa pele
realmente não merece, de forma alguma? O que a gente tem que evitar, doutora? Eu diria que, assim, já que estamos falando de verão e de proteção solar, né, a exposição direta ao sol sem o uso do fotoprotetor. Porque isso tanto leva ao fotoenvelhecimento quanto ao câncer de pele. E nós temos como uma orientação a questão da vitamina D, né? A vitamina D é importantíssima para o nosso organismo em diferentes setores, mas sabidamente nos ossos, né? Para a prevenção da osteoporose. Muito bem, e para isso nós precisamos do sol. Esse é um fator que nós precisamos do sol sem a proteção solar. Mas aí nós podemos fazer uma exposição, por exemplo, nos membros inferiores, durante uns 15 minutos, 3 vezes por semana, para fazer essa síntese de vitamina D na pele e com isso a prevenção da osteoporose. Acrescido de uma boa alimentação, exercícios físicos, né? Cálcio e a vitamina D. Bom, nós sabemos que a mulher tem a sua vaidade, batom, um pó de arroz, um blush, um corretivozinho. Nessas mudanças de temperatura, principalmente nas altas, doutora, as maquiagens devem ser evitadas ou não tem problema? Podem continuar fazendo a maquiagem, é muito importante, né? Nós temos a parte da nossa beleza exterior e ela deve ser valorizada. Hoje em dia nós temos produtos de maquiagem de boa qualidade e que também já tem nas suas bases ou pós-faciais e bases faciais o uso do protetor solar, já com essa função de prevenir o câncer de pele e o fotoenvelhecimento. Então pode ser usada. Eu sempre oriento que passe por baixo da maquiagem o fotoprotetor, porque muitas vezes a base tem uma fotoproteção, o pó já tem, mas isso é só uma coisa que acresce, não seria suficiente para a gente ter aquela tranquilidade com relação à fotoproteção. Então a maquiagem pode ser realizada, mas eu sempre oriento que passe por baixo da maquiagem o fotoprotetor. Quero agradecer então a participação da doutora Maria Irene, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que Bancada TVI, todas as quintas, às 4 horas da tarde. Mais uma participação, obrigada pela sua companhia e até o próximo Bancada TVI.